Flávio Bolsonaro, nesse final de semana, fez um ataque duro aí ao governo Lula, inclusive usando vídeos sobre a fome registrado na época do governo do pai dele. Isso que chamou muita atenção. O senador fala sobre o endividamento do Brasil e que isso significa comer menos, significa panela vazia, e quase 20% desses brasileiros não estão conseguindo pagar nem a conta de água. Só que as imagens registram aí moradores procurando alimentos dentro de um caminhão de lixo na frente de um supermercado em Fortaleza. O UOL verificou e essas imagens foram gravadas em outubro de 2021, ou seja, durante o governo do pai dele, durante o governo de Jair Bolsonaro, e foram divulgadas em uma reportagem do portal G1 do Ceará. Quem falou sobre isso, inclusive nas redes sociais, foi o próprio Guilherme Boulos, o ministro do governo Lula, que postou lá nas redes sociais falando sobre... ele falou, olha a cara de pau, Flávio Bolsonaro usa imagens da miséria do governo do pai dele para atacar o governo Lula. As imagens são de Fortaleza de 2021, ou seja, no governo Bolsonaro. E aí, Flávio, vai se retratar? Josias, foi constrangedor isso, né? Porque eles usam essa imagem, mas aí que tá, né? Será que os eleitores de Flávio Bolsonaro vão descobrir que a imagem era do governo do pai dele? O Tancredo Neves costumava dizer, Fabíola, que a esperteza, quando é grande demais, acaba engolindo o dono. E é constrangedor verificar que o Flávio Bolsonaro, a pretexto de construir um discurso de campanha, utilize uma imagem produzida durante o governo do pai dele. Aí alega-se que na ocasião havia a pandemia e que a pandemia distorceu a gerência econômica do país, mas nós cansamos de noticiar aqui pessoas pegando alimento no lixo durante a gestão Bolsonaro. Havia a famigerada fila do osso, pessoas que faziam fila em açougues e nos fundos de supermercados para pegar os ossos, o resto da feira para levar para casa. Então, isso marcou o governo Bolsonaro em um determinado período. E aí o Flávio usa essa mesma imagem para associar a fome à gestão Lula. Sabe-se que o Lula tirou o Brasil novamente do mapa da fome. Então, é o oposto do que ele está insinuando, né? E com imagens fraudulentas. Agora, essa construção desse enredo tem um efeito sobre um pedaço do eleitorado que hoje está muito endividado. Muito curioso também, porque no início do governo Lula fez-se aquele programa Desenrola para tirar o brasileiro super endividado do endividamento. Regularizaram-se algumas situações, atenuaram-se os dramas financeiros de algumas famílias, mas elas voltaram a se endividar. O brasileiro voltou a se endividar. Depois veio a jogatina eletrônica, patrocinada aí pelas bets, que foram regulamentadas pelo governo. E aí as pessoas hoje, alguns brasileiros, e não é uma quantidade negligenciável, está se endividando por conta da jogatina eletrônica. Então perde o pouco dinheiro de que dispõe no jogo e depois não tem dinheiro nem para comer direito. Então essa retórica do Flávio Bolsonaro, ela encontra respaldo. Pessoas não vão, ou a maioria dos brasileiros vão ver isso rapidamente ali num vídeo de internet, de rede social, vai se impressionar e falar, puxa, olha como os brasileiros estão sofrendo durante o governo Lula. E nós vamos ter agora, Fabíola, nessa campanha, e o Datafolha reforçou essa percepção, uma disputa por um núcleo muito pequeno de eleitores. Mantida essa polarização, Lula de um lado, Bolsonaro do outro, ou Flávio Bolsonaro do outro, os dois em situação de empate técnico, verifica-se que há um pedaço expressivo do eleitorado do lado do Lula, o outro pedaço está do lado do Flávio, e tem um miolinho ali, que é o eleitor de centro, o eleitor conservador, que ainda não tomou a sua decisão, que está observando a cena. É esse eleitor que vai ser disputado. E o Lula está agora pagando o preço pelo desprezo que teve pelo eleitor, por esse mesmo eleitor, que, mesmo não gostando dele, não gostando dos governos anteriores do PT, votou no Lula para mandar o Bolsonaro mais cedo para casa. E o PT tem uma histórica dificuldade de dialogar com o diferente, né? E até com o que
se parece com ele. Numa época, em outros tempos, quando a direita tradicional entrou em declínio no Brasil, o malufismo em São Paulo, o carlismo do Antônio Carlos Magalhães na Bahia, a esquerda petista se recusou a dialogar com a centro-esquerda tucana. Uma época que o PSDB era muito forte. O Lula tratou o Fernando Henrique Cardoso como inimigo, sonegou apoio até ao Plano Real. E a USP, representada pelo Fernando Henrique, foi como que empurrada para o colo do cangaço político. Caiu ali no colo, na época, o Centrão se chamava DEM, o PP, que hoje também está aí, continua aí. Esses eram os herdeiros da Arena e se consolidaram ali como legendas de adesão e passaram a apoiar o governo do Fernando Henrique. Depois aderiram também aos governos do Lula. E nessa campanha de 2022, a última sucessão presidencial no Brasil, o Lula tinha prometido fazer diferente, porque ele viu que a realidade mudou e ele defendia que o PT, uma vez eleito, confirmando-se a sua eleição, como de fato aconteceu em 2022, ele faria um governo para além do PT, prometeu isso num discurso muito festejado na ocasião, estava no Teatro do Tuca, em São Paulo, e prometeu lá que faria um governo para além do PT, não se limitaria ao programa do PT. E voltou à presidência, fez acenos tímidos a esse centro que o apoiou no segundo turno, botou ali a Simone Tebet no ministério, a Marina Silva, que tinha dado uma banana para o PT, se reaproximou do Lula, virou ministra do Meio Ambiente e ponto. E aí o Lula passou a governar para o PT, governou para 1/3 do eleitorado e agora paga um preço. E tenta fazer aceno de novo para esse eleitor de centro, esse eleitor conservador, que não gosta do bolsonarismo, mas que também agora está torcendo o nariz para o Lula. Então é preciso que o Lula se convença de que ele precisa dialogar com esse pedaço conservador que está aí procurando um norte nessa eleição e esse eleitorado, um pedaço dele, pode ser capturado por esse discurso fácil do Flávio Bolsonaro, Fabiola, enganoso, que usa a imagem do governo do pai dele, que mostram a precariedade do governo do pai dele, para atacar o adversário agora, o Lula. Pode ser que um pedaço do eleitorado seja capturado, e o Lula está pagando o preço pela sua dificuldade de dialogar com quem, inclusive, rendeu homenagens a ele na eleição passada, não gostando dele, preferia outra alternativa, mas não havendo para mandar o Bolsonaro mais cedo para casa, votou no Lula. Agora o Lula vai ter que reconquistar essa gente, Fabiola.